Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Antiguidade Oriental, mais especificamente sobre a Mesopotâmia e os seus povos. O que na Antiguidade se chamava Mesopotâmia, pessoal, hoje abarca um número grande de países no que a gente chama de Oriente Médio. Então, a Mesopotâmia, ela hoje, né, o que antigamente era Mesopotâmia, hoje parte dela está no Irã, Iraque, Kuwait, Síria, uma parte quase ali do Líbano, uma parte da Turquia, ou seja, ela é uma região que nesse momento da história, hoje, ela se espraia por vários países. Entretanto, na antiguidade, pessoal, o que a gente chamava de Mesopotâmia era essa região aí. Na verdade, o nome surge com os gregos, tá bom? Mesopotâmia significa terra entre rios, tá bom? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E é importante a gente pensar o seguinte, pessoal: essa é uma região em que as cidades mais antigas conhecidas pelo homem estão ali nessa região. Então, um dos berços da civilização é ali. Então, as primeiras grandes comunidades chegaram na região por volta de 12.000 antes de Cristo, ou seja, 14 mil anos atrás. E com o passar do tempo, né, a gente vai ver que essas populações se sedentarizam, criam os primeiros núcleos urbanos, as primeiras vilas, e com o passar do tempo, né, darão origem a grandes cidades. Tá? É nessa região, pessoal, que a gente vê o desenvolvimento da escrita e do que hoje nós chamamos de Estado. Tá bom? É importante que a gente saiba que essa é uma região, portanto, que deixou muitas marcas do ponto de vista político e cultural, não só para o Oriente Médio, mas também para outras civilizações, né? Egípcia, europeia e, por conseguinte, os seus povos descendentes, tá bom? A região da Mesopotâmia, pessoal, fica na região maior, né, que os historiadores do século XIX chamavam de crescente fértil, né? Então, uma região que abarca não só o rio Tigre e o Eufrates, mas também ali o Jordão, né, e o rio Nilo. É uma região, né, que se assemelha, segundo esses sujeitos, a uma lua crescente, né, e que nessa região as civilizações mais antigas do mundo estão aqui. E essas mesmas civilizações, elas se desenvolvem no entorno dos grandes rios. Lembrando, pessoal, nesse momento da história, nós estamos falando de 14 mil anos atrás, aproximadamente. O ser humano era extremamente dependente do meio ambiente, muito mais do que é hoje. Então, foi muito natural que essas primeiras civilizações surgissem perto dos grandes rios, tal como foi aqui na outra imagem que a gente viu. O Egito na África, a Mesopotâmia aqui no Oriente Médio, mas nós temos também o Rio Indo aqui na região que hoje é a Índia, e nós temos no Rio Amarelo e o Rio Azul na região que hoje é a China. Então, o fato deles estarem perto da água garantem a ele algumas vantagens, né? Acesso à água, pesca, né? A fertilidade das terras, os animais que vêm para beber água alguns serão domesticados. Então, estar perto do rio nesse momento é vital. Por isso que nós podemos chamar essas primeiras civilizações do Oriente Médio da África, né, do Crescente Fértil, de sociedades hidráulicas ou sociedades do regadio. Os dois nomes contemplam o mesmo conceito. Ou seja, essas sociedades, elas são caracterizadas pelo controle dos rios. Então, com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, os rios eles não só seguirão o seu rumo, eles serão também desviados para que essa água seja fornecida para uma região muito mais ampla para além desse leito do rio. Então, o controle, né, a engenharia para poder fazer esses caminhos, e o rio vai se espraiando, ele vai sendo utilizado para banhar mais terras, cada vez mais terras. Né? Isso aumenta a fertilidade dessas mesmas terras. Então, para além disso, óbvio, né, o rio vai oferecer a água, vai oferecer o suporte necessário para a vida.
Então, essas primeiras sociedades, elas são muito dependentes da água, né? Principalmente por conta de um ambiente que ele não é um ambiente do ponto de vista geográfico, né, do ponto de vista climático, muito favorável, principalmente no Egito. Né? O Egito ainda é muito mais do que na região da Mesopotâmia. Agora a gente vai ver algumas características que atravessam todos esses povos da região, tá bom? Aí depois vamos falar dos povos e dos impérios especificamente. Do ponto de vista da política, pessoal, o que vigorou nesse território, nessa região, foi uma monarquia teocrática, ou seja, há uma fusão entre religião e política. Né? O rei ele é tido como um mensageiro, um representante dos deuses na Terra. Tá bom? E a religião e os religiosos confirmam isso. Lembrando que o papel da religião é muito forte nessas sociedades antigas. A religião, enquanto forma de explicar o mundo, ela é predominantemente nesse período. Não há filosofia ou ciência ou qualquer outra vertente de explicação. Só há religião. Então, o poder dos religiosos, principalmente na sociedade mesopotâmica, ele é muito grande. A influência desses sujeitos é muito grande no que diz respeito ao que a gente vai chamar, né, comumente, de controle social. Então, monarquias teocráticas. As terras são propriedade dos deuses, né? E controladas pelos reis, tá bom? Que serão chamados de patesi, tá? Aqui nesse momento a gente vê surgir não só o Estado, né? Se a gente entender que o Estado é uma forma de organização que controla um território, né? Estabelece dentro dele leis e autoridade própria. Então a gente vê que se o Estado surge aqui, surge também o que a gente chama de burocracia, ou seja, a própria organização desse corpo do Estado. Né? Funcionários públicos com tarefas definidas, todo com o objetivo do controle da organização da sociedade. Então, a gente vê que essa organização política e burocrática ela é baseada, lá na frente a gente vai ver, num direito formal e escrito, né? De destaque para o Código de Hammurabi. Então, essas regras passam a ser organizadas, cristalizadas, né? Com a escrita e oficializadas, ou seja, elas se tornam um padrão de organização política. Ainda que muito simplório se comparado aos de hoje, né? Mas um embrião de uma organização política e burocrática, sim. Tá bom? A gente já falou do papel da religião e da política, né? Que os dois eles se misturam, se confundem. O Estado, pessoal, né? E a figura, portanto, do monarca, ele controla a produção agrícola e controla também as obras que são necessárias para, né, facilitar essa mesma posição, essa produção agrícola, né? As obras de desvio do rio, de construção de diques, represas, né? E assim por diante. Então, é o rei que controla isso. Tanto quanto é o rei que controla a produção agrícola, num regime de servidão coletiva. Então, repare, servidão coletiva não é escravidão. Né? Os indivíduos aqui, eles não são, os súditos não são escravos, mas eles são obrigados a trabalhar para o rei no que o rei indicar, tá bom? E é claro que a produção depois vai ser apropriada pelo rei e repassada para a população, tá bom? Inicialmente, pessoal, essas cidades que nascem cidades-estados, ou seja, elas são autônomas, tá bom? Do ponto de vista político, militar e econômico. As três principais, né, as mais destacadas cidades dessa região, lá no início da Mesopotâmia, são as cidades de Ur, Uruk e Lagash, tá bom? Do ponto de vista da economia, nós estamos falando de uma economia eminentemente agrária, tá bom? Tá bom? Há o excedente econômico e, claro, é comercializado, mas é uma sociedade eminentemente agrária, tá bom? O Estado cobra tributos, organiza trabalho e divide o excedente, tá bom? Então, não há nada parecido com uma economia de mercado tal qual a gente entende hoje, tá bom? O Estado ele controla isso. O Estado controla muito a agricultura, no entanto, tem pouco controle sobre o comércio nessa região, tá bom? E daí a gente vê que os comerciantes, de certa forma, gozam de uma liberdade muito maior se comparado, por exemplo, aos agricultores, né, os trabalhadores da área agrícola, tá?
Para além disso, óbvio, há também a pesca e a criação de animais. As características religiosas são as seguintes: nós temos o politeísmo, tá? Então, os deuses são deuses antropomórficos, tá bom? Eles têm a forma de seres humanos, tá? E eles representam forças da natureza, né? E que, inclusive, têm o poder de controlar o nosso destino, o destino humano. Então, a gente vê que os deuses, eles são muito importantes na vida desses sujeitos, né? Então, quando a gente diz que a teocracia explica da base para o poder político, dizendo que tal rei momentâneo é um enviado dos deuses, as pessoas de fato acreditam, porque nesse momento é a única explicação, a única forma de explicação que existe, tá bom? Esses deuses, como muito comum aos deuses do politeísmo, têm características psicológicas humanas, né? Ou seja, eles sentem amor, odeiam, sentem inveja, brigam entre si, descarregam a sua raiva em quem é mais fraco, muito comum aos seres humanos. Então, esses deuses têm características humanas, tá bom? A religião, ela serve como uma forma de controle social, nesse momento muito forte, tá bom? É a religião que vai dizer o que cada um faz, quais são os papéis a serem cumpridos e quem deve obediência a quem, tá bom? Os sacerdotes, portanto, em uma sociedade como essa, eles detêm muito poder e muito prestígio. Por quê? Nós estamos falando em uma sociedade não alfabetizada, em que o conhecimento, portanto, ele é possuído por um grupo específico de sujeitos, no caso, os sacerdotes. O conhecimento religioso, né, a interpretação das questões divinas, é monopólio desses sacerdotes. Então, são eles que detêm o conhecimento, só eles que detêm o conhecimento religioso, eles, então, controlam e impõem uma visão religiosa de cima para baixo para o resto da sociedade, tá bom? E, nesse momento, funciona razoavelmente bem. No que diz respeito à religião, pessoal, cada cidade tem o seu Deus patrono. Por quê? A gente vai ver, vou passar só um pouquinho aqui, a gente volta depois. O zigurate, pessoal, ele é uma construção muito comum dessa região, tá bom? Muitos falam que a Torre de Babel, né, tão famosa na Bíblia, era, na verdade, um zigurate, né, um grande zigurate. E por que cada cidade tem o seu patrono, pessoal? Porque o zigurate, ele é um templo religioso, mas ele também é um elo entre este mundo, o mundo natural, e o mundo sobrenatural. Por isso que é importante cada cidade, aí eu volto aqui, depois a gente fala direitinho, cada cidade tem o seu Deus patrono, porque esse mesmo Deus patrono se manifesta, né, ou se manifestaria dentro daquele zigurate, né, dando acesso de forma direta ou indireta dos seus interesses para esses religiosos, tá bom? Tanto que o interior do zigurate ele é percorrido apenas por religiosos, tá bom? No que diz respeito à estratificação social, ou seja, o que é uma estratificação social? É como a sociedade se organiza, tá bom? É como as famílias ocupam espaços diferentes dentro de uma sociedade, tá bom? Essa sociedade, pessoal, ela pode ser caracterizada como estamental, ou seja, a tua posição vai depender de onde você nasce. Nasceu numa família nobre, nobre será. Nasceu numa família não nobre, não será nobre. Tá bom? É claro que no dia a dia exceções acontecem, mas isso aqui é o plano geral, tá bom? Nessa pirâmide, pessoal, de baixo para cima a gente vê que quanto mais para baixo, mais trabalha, quanto mais para cima, menos trabalha. Quanto mais para baixo, menos rico, menos poderoso do ponto de vista político, quanto mais para cima, mais rico e mais poderoso do ponto de vista político, tá bom? Embaixo estão os escravos, né? Todos eles destinados aos piores serviços que tem na sociedade, né? Mineração, os trabalhos mais pesados de construção, etc. Tá bom? Pode ser um escravo por dívida, né? Estou devendo muito a alguém, então me torno escravo dela até quitar a dívida, ou pode ser um escravo de guerra. Tá? Acima desses sujeitos estão os funcionários públicos, ou seja, os funcionários que pertencem à organização política, né? A burocracia, que ajudam no funcionamento da sociedade, no funcionamento do Estado, aos comerciantes, artesãos e camponeses, tá bom? Todos esses sujeitos aqui sustentam o Estado, né? Reparem que
o regime de servidão ele é muito mais forte para camponeses do que para artesãos, pequenos comerciantes e funcionários públicos, tá bão? Para esses sujeitos há uma margem de liberdade maior. Acima estão os sacerdotes, nobres e militares. Em geral, pessoal, essas três funções são ocupadas por membros das mesmas famílias, né? Então, não é que existe só a família de sacerdote, só nobre ou só militar. Essas são funções ocupadas pelas mesmas famílias, ou seja, pela família que tem terras, famílias mais poderosas, que detêm o poder e a riqueza, tá bom? No caso dos sacerdotes, o saber. São esses sujeitos que, na prática, dão sustentação para quem está lá no topo, que é o rei, tá bom? Que seria o chefe militar, político, também religioso, né? Lembra, ele não é um sacerdote, mas ele é um chefe religioso, né? Então, ele, de certa forma, está ali como representante dos deuses na Terra, tá bom? E por que se fala bastante disso, né? Da teocracia? Pessoal, quando a gente estuda história, quando a gente estuda política, a pergunta mais simples que a gente tem que tentar responder é o seguinte: por que que tal indivíduo ou grupo tem o direito barra poder de mandar e os que estão embaixo têm a obrigação de obedecer? Essa resposta, pessoal, é muito importante, porque é ela que legitima a autoridade de quem está lá em cima. Tá bom? No caso do patesia, a resposta é porque o patesia ele é representante dos deuses, por isso ele tem o direito barra poder de mandar e você tem a obrigação de obedecer. Tá bom? Do ponto de vista, nós vemos que a Suméria, né, a região da Suméria, os primeiros grupos ali sumérios, eles serão a base da cultura da região, tá bom? A gente vai ver que essas cidades, elas são independentes entre si, porém têm a mesma base cultural, né, a mesma base linguística, o que facilita a comunicação entre eles, tá bom? Arte, toda ela de temática religiosa, tá bom? Do ponto de vista cultural, um dos grandes legados, sem dúvida nenhuma, é a escrita, tá bom? Inicialmente, uma escrita pictográfica, né, simples, que símbolos representam ideias, né, que representam coisas do mundo concreto, mas com o passar do tempo, essa escrita vai se tornar mais sofisticada, né, e vai representar conceitos mais abstratos e densos. A gente vê que a lenda de Gilgamesh, né, uma também das grandes narrativas da antiguidade, né, do herói Gilgamesh, como ele teria salvado o mundo. Outra contribuição muito importante é o Código de Hammurabi. Até onde nós sabemos, é o código de leis mais antigo do mundo. Tá bom? A gente fala um pouquinho dele mais para frente. Aqui, nesse momento, a gente vê que a lenda do dilúvio ela também existe, né? Na verdade, a lenda do dilúvio ela existe em várias culturas diferentes, né? Não só na Ásia, mas na África, Europa e América também. Então, mas da lenda do dilúvio, tal qual a gente conhece, né? Por herança bíblica, nasce aqui nesse momento, né? Só a gente lembrar que o Abraão, ele era da região da Mesopotâmia, né? Ele e os hebreus saem da cidade de Ur, uma das grandes cidades da região, tá bom? Outras grandes contribuições foram a matemática e a astronomia. No caso da astronomia, a gente vê uma contribuição até hoje, né? O ano solar sendo organizado em 365 dias e o dia sendo dividido em 12 horas. Por fim, da parte cultural, pessoal, a gente vê aqui os zigurates. Os zigurates, eles têm um papel muito importante na vida, não só política, mas também religiosa e cultural. Então, o zigurate é em torno dele, inicialmente, que a sociedade vive. Então, a gente vê que é ali que se armazena água, é ali que se armazena a produção agrícola, é ali que a produção agrícola é distribuída, é ali que também tem moradias para nobres e religiosos, né? É dali dos zigurates e dentre esses nobres, né, que no exercício da defesa da cidade vão se tornar reis e, portanto, terão seu poder confirmado pela religião. É ali que supostamente seria o elo entre o mundo natural e o sobrenatural. Nessa capela central, ali em cima, somente os sacerdotes têm acesso. É ali que se dá, digamos assim, a comunicação entre o mundo
natural e o mundo sobrenatural, tá bom? E na parte de cima é uma região de observação, ou seja, um observatório astronômico, tá bom? Então a gente vê que essa construção ela é muito importante para a gente entender do ponto de vista cultural, inclusive do ponto de vista político e social, as sociedades mesopotâmicas, tá bom? Com isso, interrompemos aqui e paramos na primeira parte da Mesopotâmia.